You are currently the only person in this conference. Ops. Tá gravando aí? Isso. Começar apresentando os princípios da quinta Coloquei para espécie. gravar agora. E depois a gente vai tentar fazer um exercício coletivamente, como a gente fez na outra aula. E aí, ao final, o Carlos vai dar um recadinho sobre a questão das tarefas e também a gente já explica o que vai ser a tarefa próxima. Então, vamos lá. A quinta espécie é a última espécie que nós vamos trabalhar, né, no contraponto estrito, que é esse que a gente chama de contraponto por espécies. São 5 espécies e a última espécie é uma espécie que, basicamente, ela combina as espécies anteriores. Então, ela tem algumas novidades, mas a maioria dos aspectos já foram tratados e trabalhados nas espécies anteriores. Por causa dessa variedade de rítmica que tem na quinta espécie, né, que vem dessa combinação das espécies anteriores, ele também é chamado de contraponto florido, esse contraponto que é da quinta espécie. Então, a gente vai ver alguns exemplos e algumas questões relativas à organização rítmica, que vai ser o principal em relação à quinta espécie, né, porque ela vai ter a novidade de ter variedade rítmica, enquanto as espécies anteriores todas têm o mesmo padrão, né? Na primeira espécie era nota contra nota, então ficava tudo em semibreve. Na segunda espécie, todo em mínimas, e terceira espécie toda em semínimas, e na quarta espécie tinha a questão da síncope. E na quinta espécie, então, vai ter uma mistura disso, uma combinação, então a rítmica ela fica variada. Tratamento de dissonância é outra coisa que a gente vai ver. A gente vai trabalhar basicamente os mesmos tratamentos de dissonância, só que vão ter algumas variantes relacionadas a essa questão rítmica nova que vai ter na quinta espécie. Depois a gente vai tratar também da questão da coerência harmônica. Então, como eu havia adiantado, então a questão da organização rítmica, ela tem como principal característica o fato de combinar as durações, né, das notas conforme a segunda, a terceira e a quarta espécie. A primeira também, mas ela vai acontecer principalmente lá no final, sempre no final, né? E aí eu já faço um parênteses, em alguns exercícios das espécies anteriores, alguns alunos fizeram no último compasso um ritmo, em vez de fazer a semibreve, a nota mais longa no final, continuaram com a movimentação na quarta espécie, com a movimentação de mínima e fazendo suspensão no último compasso, ou também nas outras espécies, fazendo outras movimentações. Então, aproveito aqui para relembrar que sempre no final, o último compasso, a gente vai ter uma nota longa, a semibreve, que a gente está usando aqui nos nossos exercícios, que é a mesma duração, o cantos firmes com duração de semibreve, para ter um sentido de finalização mesmo. Então, esses exercícios que a gente faz são trechos curtos que têm uma pontuação no final, eles cadenciam, eles têm um sentido de conclusão. E grande parte desse sentido de conclusão recai sobre o fato de que a música vai repousar numa nota longa no final, né? Então, assim como nas espécies anteriores, na quinta espécie, o último compasso, ele vai ser semibreve, vai ser uma nota para uma nota, ou seja, o cantos firmes tem uma semibreve, o contraponto também vai ter uma semibreve no final. Em outros, no início ou no meio, é mais raro de ter essa relação que seria correspondente à primeira espécie, né? Não é impossível, mas normalmente não se usa, porque é uma movimentação muito lenta. Então, o que a gente vai ver nos contrapontos por espécie, da quinta espécie, é a movimentação que combina as durações que são características da segunda, terceira e quarta espécie, né? Exceto no final. Esse exemplo aqui, nesse exemplo a gente pode ver no início que tem uma movimentação que parece
que é semelhante à da quarta espécie, ali com as síncopes. Depois tem 2 compassos de movimentação, que é equivalente à da terceira espécie, com 4 notas para cada nota dos cantos firmes, e depois de segunda espécie, com as mínimas ali, 2 notas para cantos firmes, e ainda no penúltimo compasso, mais uma vez, a da terceira espécie. Essa combinação, na realidade, ela tem alguns problemas que eu vou comentar agora, mas já serve para exemplificar como é que a gente vai ter variedade na organização rítmica da quinta espécie. Um dos princípios que nós vamos procurar na hora na questão da organização rítmica da quinta espécie é buscar a continuidade rítmica, continuidade no sentido de fluência mesmo. O ritmo é bastante importante para a fluência, além de aspectos de melódicos intervalares também, mas o ritmo é um fator muito importante. Então, para que a gente consiga ter uma fluência melódica, uma certa continuidade rítmica, a gente deve evitar segmentações e articulações muito fortes. E aqui é um dos problemas que o exemplo 5.1 traz. Ele exemplifica isso. Ele tem muitas segmentações, porque tem nos primeiros compassos um tipo de movimentação, depois tem 2 compassos com outro tipo, né, que é esse das semínimas, depois, mais uma vez, muda e fica com movimentação de mínimas, então tudo muito segmentado, não existe isso prejudica a fluência. Então, tem 2 questões, a primeira é que fica por bastante tempo por um certo tempo, ali até não é um tempo excessivo, mas como é um tempo mais ou menos relativamente igual de uma forma rítmica para outra, acaba segmentando bastante. Então, é melhor que tenha mais variedade rítmica, né? Então, se permanecer muito tempo com as mesmas durações, vai prejudicar esse equilíbrio rítmico, começa a ficar muito, muito preso a uma estrutura rítmica, e aí quando vai mudar para outra, fica muito marcante e segmenta. Então é melhor que tenha um pouco mais de variedade do que esse exemplo, e também outro problema desse exemplo é que ele muda de uma figura para outra, sempre no início do compasso, e que é um tempo forte, e isso é muito marcante também. Então o ideal é que também nesse aspecto seja variado. Então, se houve uma troca que foi mais no início de compasso, vou voltar aqui, mais no início de compasso, que a próxima troca seja no meio do compasso, não seja de novo no início do compasso, né? Ou em tempo, ou no início ou no terceiro tempo, vá alternando. Quando faz a troca sempre no início do compasso, fica mais marcante ainda, né? Então, vamos escutar esse exemplo só para a gente perceber como é que a mudança de figuras rítmicas dessa maneira aqui, agrupadas, sempre com o mesmo tipo, ela cria segmentações. Então, isso é uma coisa que deve ser evitado, né? A gente tem que buscar um pouco mais de variedade, especialmente no momento onde há mudança de um ritmo para o outro, e também a gente vai ver outras orientações para que essa variedade consiga, de forma eficiente, caracterizar uma continuidade, uma fluência rítmica. Então, eu vou começar comentando aqui as possibilidades de combinação de mínimas e semínimas, que vão ser as durações mais importantes. A gente vai também ter outras possibilidades de utilização, mas eu vou comentar primeiro essas primeiras 2 durações. A gente vai considerar as durações com mínima, e depois a mínima também ligada, quando a gente como é característico na quarta espécie, né, quando faz a síncope, as mínimas ligadas, como as durações que são longas. E as semínimas são consideradas, nesse contexto do estudo contraponto, como uma movimentação que é mais curta, que é mais rápida.
Então, as notas longas, um dos princípios é o seguinte, as notas longas, elas tendem a criar uma ênfase. Então, se a gente tiver uma sequência de notas que são curtas e longas, sempre que quando chega na longa tem uma tendência a gerar uma ênfase, uma espécie de acento, tá? Então a gente tem que ter em mente esse aspecto, porque isso vai ser importante na hora de entender como utilizar essas durações longas e curtas. Enquanto que as curtas, elas não têm, ao contrário, elas não vão ter essa tendência de gerar ênfase, as mais curtas. Então, quanto mais longa, vai ter mais tendência a gerar ênfase. Por causa dessa característica, as notas longas elas vão se ajustar de forma mais natural nos tempos fortes do compasso. Por quê? Se a nota longa ela tem uma tendência a gerar ênfase, gerar acento, quando ela fica no tempo forte, ela coincide com o acento da métrica. Então, por isso ela se ajusta mais naturalmente nos tempos fortes. Se ela ficar num tempo fraco, vai haver aí uma discordância entre aquela regularidade que a regularidade da métrica estabelece tempo forte, tempo fraco, né? O acento que é característico e que vem dessa regularidade da métrica, vai gerar acento num lugar e a nota longa vai gerar acento no outro e vai haver um certo atrito aí, uma certa tensão entre a ênfase da duração e a ênfase da métrica, tá? Então, ela se ajusta melhor quando não há esse atrito, quando coincidem. Portanto, as notas longas, quando elas estão em tempos fortes, elas são mais naturais, elas vão ser mais estáveis e não vai ter essa tensão. Não significa que em música não se possa usar isso, inclusive é um recurso que pode ser utilizado normalmente, que é utilizado muitas vezes, mas ele é um recurso expressivo que ele normalmente não está presente o tempo inteiro, ele é usado eventualmente, justamente para ser um recurso expressivo. Como os nossos exercícios de contraponto, a gente trabalha pequenos trechos só, a gente vai trabalhar só com a sonoridade mais comum, e vamos deixar, não se trabalha normalmente no estudo de contraponto, esses recursos mais avançados, são mais complexos. Então, primeiro a gente aprende a usar esses recursos que vão nos permitir, que são, digamos, o feijão com arroz, aquilo que a gente usa, que vão dar uma característica mais geral, que são mais comuns, para, em outro momento, utilizar recursos mais avançados. Então, se a gente pegar músicas, uma sonata de Beethoven, enfim, uma obra longa, a gente vai encontrar notas longas fora dos tempos fortes, criando essa sensação de acento, de deslocamento de acento, vai encontrar, mas na maior parte do tempo existe uma regularidade e uma estabilidade que acontece, entre outras coisas, por causa dessa questão rítmica de estabelecer bem os tempos fortes e não de contradizer eles, não de enfraquecê-los. Tá? Então, aqui a gente vai ter alguns exemplos de como isso, de estrutura rítmica que respeitam essa característica, e tem um deles que não respeita, né? Então, o 5-2, o 5-4 e o 5-5, a gente vai ver, então, que a nota longa aqui, né, nessa estrutura rítmica entre mínimas e semínimas, né, a longa é a mínima, aqui no primeiro tempo, né, então em tempo forte. E as semínimas movimentando aqui nos outros tempos. No 5.3, a nota longa está no segundo tempo, que é um tempo fraco. E aqui ela vai gerar essa tensão entre um apoio que o cantos finos estabelece de primeiro tempo e esse deslocamento da acentuação aqui para o segundo tempo. Né? Essa síncope, como eu falei, a gente vai evitar, né? Ela é um tipo de síncope que nem é trabalhada nas espécies. Então, se a gente pegar o princípio do contraponto de quinta espécie, é a combinação das espécies anteriores, esse é um tipo de
de figuração rítmica, de estrutura rítmica, que a gente não vê em nenhuma das espécies. Né? A síncope que a gente conhece, que a gente utiliza, é a síncope onde o cantus firmus ele estabelece o tempo forte enquanto a outra nota ela permanece inalterada, né? Ela faz a síncope. Então aqui no exemplo 5.5 a gente vê um exemplo de síncope que é viável, porque aí o cantus firmus ele muda a nota e estabelece, pontua bem o ponto de apoio, e a síncope ela não acontece num tempo tão fraco quanto esse, né, o segundo tempo, nem no quarto tempo, que também seria outro tempo fraco, ela acontece do terceiro para o primeiro. O terceiro é um tempo meio forte, se a gente for pensar, ele é forte também, né, alguns autores consideram como forte, nem fazem uma diferenciação tão grande no estudo do contraponto entre primeiro e terceiro, outros autores fazem uma diferenciação, mas sempre considerando ele não tão forte quanto o primeiro, mas também não tão fraco quanto o segundo e quarto tempos, por isso, no terceiro tempo é viável. E o 5.4 também não faz síncope, mas ele também apoia no terceiro tempo, né? A nota longa está no terceiro. Então, são as três formas possíveis e essa forma aqui que deve ser evitada, né? Então, vamos ouvir todos esses exemplos em sequência. Bom, além de mínimas e semínimas, a gente também vai ver, a gente vai ter a possibilidade de utilizar colcheias, que é uma novidade da quinta espécie, mas basicamente o uso das colcheias ele é bastante restrito, ela é utilizada de forma ornamental, só para ornamentação mesmo. Então, as colcheias vão ser as durações mais curtas que a gente vai ter e elas devem ser utilizadas ocasionalmente, só no contraponto por espécie, tá? Porque ela não é para ser considerada uma movimentação principal do contraponto. Ela só vai ser utilizada para ornamentar as notas de outras durações. Então, aqui nesse exemplo, a gente vê, esse é um exemplo do Schoenberg, a gente vê que o uso num trecho pequeno aqui, né, do contraponto, ele não aparece, nem aparece em todos os compassos, aparece só 2 vezes aqui, e ele está ornamentando, depois a gente vai ver mais detalhadamente que tipo de ornamentação, mas ele está ornamentando as durações mais longas, então a gente tem que pensar que tem o movimento principal que vem do Dó para o Si, e tem essa ornamentação aqui, a mesma coisa. Aqui a gente tem o Lá que vem para o Si e faz uma ornamentação com essas colcheias. Tá? Então, a gente vai ter 3 princípios aqui que a gente tem que cuidar para que realmente as colcheias soem como uma ornamentação, só como um recurso de ornamentação dessa estrutura rítmica principal, que vai se movimentar em semínimas e mínimas. Primeiro, que elas vão ocorrer sempre em pares e somente uma por compasso, um par por compasso. Em porque para não gerar para não gerar uma síncope em um contratempo, que seria ainda mais fraco do que as síncopes que a gente viu no slide anterior, ali, do segundo e quarto tempos. Então não vai ter uma colcheia solta, então ela sempre vai estar em pares. Isso, mais uma vez, é para beneficiar a estabilidade da estrutura rítmica, a regularidade e a estabilidade da métrica. E uma só por compasso, porque se a gente começar a ter mais do que uma por compasso, essa movimentação ela vai deixar de ser ornamental e vai passar a ter um caráter de ornamentação principal, que não é o objetivo no contraponto por espécie. Já o andamento dos exercícios, que ele já é pensado como um andamento rápido.
a gente tem que pensar que a semínima, ela já vai ter uma certa fluência, vai ser rápida, né? As colcheias, então, vão ser mais rápidas ainda, elas devem ser só utilizadas ornamentalmente. Isso é um princípio que vem muito da escrita vocal, né? Onde vai ter uma limitação maior do que a escrita instrumental. Tá? Como a gente não está diferenciando aqui na nossa disciplina, desde o princípio a gente não está diferenciando instrumental e vocal, a gente basicamente está seguindo algumas restrições da escrita vocal, porque aí serve para instrumental também. Serve para vocal e para instrumental. Bom, além disso, esse par de colcheias ele vai aparecer somente nos tempos fracos, no segundo e no quarto tempo. Então, aqui a gente tem 2 exemplos que estão no segundo tempo, né? Poderia também ter no quarto tempo. Não nos tempos fortes, mais uma vez, para que elas sejam percebidas como ornamentais. Então, os tempos fortes eles vão ter mais ênfase, eles vão ser mais perceptíveis. Então, o que tem que estar no tempo forte são as durações, os ritmos que são aqueles considerados de movimentação principal. E não os ornamentais. E por último, das 3 orientações que a gente vai seguir, é a movimentação melódica sempre por grau conjunto das colcheias, né? Alguns autores colocam que mesmo da nota anterior para a colcheia tem que ser grau conjunto, e outros colocam que somente a partir da primeira colcheia até a nota de chegada, a nota principal. Então, seria, nesse caso aqui, do si para o lá e do lá para o si, novamente, grau conjunto. E nesse aqui, do sol para o lá e do lá para o si, conjunto. Que os 2 exemplos, eles também têm grau conjunto para a nota anterior, mas nos nossos exercícios vai ser possível, eventualmente, que apareça por salto, desde que a movimentação a partir da primeira colcheia seja sempre de grau conjunto até chegar na nota principal que ela está ornamentando, né, a nota de chegada. Então nunca vai ter salto. Também é uma restrição que vem da escrita vocal e que, se a gente pegar o repertório de música instrumental, aí já é uma restrição que começa a ficar um pouco desnecessária. Tem algumas possibilidades de movimentação mais rápida na música instrumental, porque é mais fácil fazer realmente saltos com um ritmo muito rápido do que na vocal. Mas, mais uma vez, aqui nós vamos manter a restrição, já que a gente não está diferenciando. Quando a gente faz um exercício, mesmo que ele tenha, a gente utilize um timbre instrumental, ou utilize um timbre vocal, a gente está buscando aqueles princípios que vão servir para escrever música instrumental e música vocal. Então, vamos ouvir esse exemplo. Porque aqui a gente começa já a ver um pouco mais de variedade rítmica, né? Já não fica tão segmentado quanto aquele primeiro exemplo. As mudanças também não acontecem sempre na cabeça dos compassos. Aqui está no início do compasso, mas aqui já está mudando em outros momentos. Aqui também, aqui a gente vai ver que existe uma variedade maior, tanto uma variedade rítmica mesmo das durações, quanto do momento onde elas mudam, né? Então já começa a ficar mais fluido. Diga. Coloca de novo o exemplo, por favor. Certo? Obrigado. Tu ia comentar alguma coisa, Carlos? Não, era só a necessidade de ouvir mais uma vez para Tá bem. Para ter uma ideia melhor, só isso. Tá, ok. Bom, agora aqui mais algumas orientações
sobre a questão da continuidade e da variedade rítmica, que eu já vim comentando, né, desde os primeiros slides. A gente vai ter aqui também, mesmo que a gente tenha aqui tem um exemplo onde tem um trecho um pouco maior, só com semínimas, mas veja que os momentos onde tem mudança de duração, eles não são tão fragmentados quanto aquele primeiro lá. Então, aqui já tem uma variedade e uma continuidade melhor do que aquele exemplo que estava muito segmentado. Então, não tem uma segmentação muito forte aqui. Uma outra característica que a gente vai ver nesse exemplo, aqui a gente tem as colcheias em tempo fraco, no segundo tempo também, como o exemplo anterior. E o início com nota mais longa, né? É sempre interessante. Depois tem um exemplo melhor ainda dessa questão da ideia de começar com a nota mais longa e aos poucos ir acelerando, e também começar com um grau conjunto para depois introduzir mais saltos. Esse exemplo também tem isso, né? Normalmente quando a gente deixa para explorar os saltos mais expressivos mais para frente, a ideia é que a melodia comece mais calma e vai explorar elementos de tensão progressivamente. Então, quais são os elementos de tensão? A movimentação rítmica maior, por exemplo, é um. A ideia de intervalar mesmo, os saltos mais amplos, eles são mais expressivos, né, do que o grau conjunto. Então, é interessante não começar direto com muitos saltos, assim, não é uma regra de certo e errado, né, é uma orientação mais geral. E deixar para que esses saltos expressivos sejam introduzidos de forma mais gradativa e mais para frente, normalmente próximas ao ponto culminante, como é o caso aqui, nesse exemplo. Tá, vamos ouvir esse exemplo aqui também, do Schoenberg. O anterior também era extraído do livro de contraponto do Schoenberg. Se vocês quiserem acrescentar algum comentário, fiquem à vontade aí, colegas. Tem mais um exemplo aqui. Exemplo do Beethoven. Beethoven também estudou contraponto. Isso é um exercício dele, não é extraído de nenhuma obra, nenhuma composição, é de um exercício de contraponto. Então aqui a gente vai ver também, mais uma vez, começa com uma duração mais longa, grau conjunto, e mais para o final é que ele vai explorar os saltos aqui. Vamos ouvir esse exemplo. Aqui a gente tem o uso das colcheias no segundo tempo, como a gente tinha visto, e aqui no quarto tempo, né? Também só no tempo fraco. Vamos lá, agora a gente vai ter mais um exemplo. Nesse exemplo fica um pouco mais evidente aquela questão que eu falei da ideia de desenvolver a movimentação melódica de uma forma gradual, né? Mais suave e gradual. Aqui um exemplo do Mozart, que também tem seus estudos de contraponto. Esse exemplo ele está colocado no livro de contraponto do Salzer e Schachter. O exemplo anterior do Beethoven, ele não foi de um livro, eu consegui, na realidade, tem uma edição dos manuscritos dele, que na internet tem um site que eles fizeram o sequenciamento de várias obras manuscritas do Beethoven, então foi dali que eu extraí aquele exemplo.
Esse aqui é o exemplo 521 do Saucer. E nesse exemplo a gente vê que também começa com uma nota mais longa. O início também, preferencialmente, não começar junto, começar com pausa, né, para privilegiar a independência das vozes. Então veja que todos os exemplos começam, o contraponto começa com a pausa para iniciar um pouco depois do cantos firmes e com uma duração longa. Por isso a síncope é muito comum, porque daí fica mais longa, né? A mínima ligada a outra mínima ou uma semínima, como a gente viu em vários exemplos, e tem nesse aqui. Então começa com uma duração mais longa, depois passa para as durações mais rápidas, mas também tem outra característica que é começar explorando graus conjuntos. Aqui tem muito grau conjunto em algumas terças, depois onde tem esse primeiro ponto focal, que não é o principal, né, um primeiro ponto culminante que ele estabelece aqui, ele chega por salto, aí inverte a direção, bastante grau conjunto de novo, e vai chegar nesse ponto que é o ponto focal principal, mais uma vez com um salto, e um salto mais expressivo ainda. Então vamos ouvir. Certo? Então, aqui, só reafirmando, já tinha comentado, né, a ideia de deixar mais expressivo esses pontos culminantes, tanto com a ideia de chegar com ritmos mais rápidos, né, chegar nele com uma movimentação mais rápida, que nesse caso, a semínima já é considerado o ritmo mais rápido, também com saltos mais expressivos, que são os saltos mais amplos, né, que eu já havia comentado. Rogério, desculpa, eu queria complementar um pouquinho esse exemplo anterior. Eu queria observar um pouquinho aqui o final, como ele prepara a melodia, né, para a chegada no Ré. O Fá, Mi, Ré, Do, Ré, que ele tem toda essa chegada para o grau conjunto e faz que também que a gente perceba bastante naturalmente esse Ré de chegada, né? Ele está ornamentando esses pontos, 4, 3, 2, né? Fá, Mi, Ré, né? Dó sustenido sensível e Ré. Isso é bem legal. E observar também a alteração do Si, né? Isso. Às vezes, os exercícios dos alunos esquecem dessa alteração do Si. Exatamente. Como é modo menor aqui, né, Ré menor, é sempre importante que a sensível apareça, e no final é fundamental, né, aqui no compasso, no penúltimo compasso, sensível, que é o Dó sustenido, e aí o sexto grau também tem que ser alterado, né, para não ficar uma segunda aumentada aqui. Isso. Essa questão das alterações, até cabe um parênteses aqui, embora a gente não tenha muito tempo, ela é bastante importante. Eu acho que tem bastante gente precisando revisar a questão das alterações, o uso das alterações. Um dos aspectos é esse, né, cuidar para não gerar uma segunda aumentada do sexto para o sétimo grau, na tonalidade menor. E outro é mesmo na questão da harmonia. Na última tarefa, eu tinha colocado várias possibilidades harmônicas, e em algumas delas a gente tinha acordes que contavam com alterações e acordes que não contavam com alterações. Mas a gente tem que ter um certo cuidado. Por exemplo, se a gente tem o Si natural nesse compasso, aqui para não ter a segunda aumentada, né? Imediatamente antes, é ruim se tiver o Si bemol, né? Tem algumas formas de tratar. Eu sugiro o livro de contraponto do Schoenberg, é um livro que ele dá, e de harmonia do Schoenberg também, ele fala muito
detalhadamente sobre como é que a gente faz para não criar esse problema dessas duas sonoridades características do modo menor, que é o sexto e o sétimo grau sem alteração e o sexto e sétimo grau com alteração. Elas não convivem muito bem, assim, proximamente. Então, às vezes, tem alguns exemplos onde a gente vai ver, numa voz tem, por exemplo, o si bemol, e na outra voz, em seguida, o si natural, né, que é a chamada falsa relação, né, um tipo de... uma falsa relação de cromatismo que existe. Tá? Mas eu não vou me estender aqui para a gente conseguir ver os aspectos principais da quinta espécie. Talvez eu vou conversar com os colegas aí, talvez a gente faça algum vídeo ou ponha algum material específico disso para vocês no Moodle. Então, agora a gente vai passar para a questão do tratamento de dissonância, né? Então, sobre a organização rítmica, são esses aspectos. Sobre a questão do tratamento de dissonância, como eu disse, a gente vai se basear nos princípios já vistos nas espécies anteriores. E a gente vai ter algumas variantes, a principal delas tem a ver com a suspensão e o retardo, que a gente vai ver uma forma bastante comum, bastante utilizada, de variação, de ornamentação na resolução da suspensão e do retardo, né? Ela é chamada por alguns autores de resolução interrompida, porque antes de fazer a resolução da suspensão, tem essa ornamentação. Tá? Então, aqui no exemplo 5.9, tem, na realidade, uma série de exemplificações de como pode ser essa ornamentação. Então, ela pode ser com um par de colcheias ou com uma semínima só. Então, são todas suspensões aqui, né? A dissonância aqui, a suspensão aqui é a sétima, que resolve na sexta, então o Ré que resolve no Dó, e está ornamentado por um grupo de colcheias aqui, fazendo essa, como se fosse aqui um desenho melódico da bordadura, né? Mas não necessariamente uma bordadura, porque essa nota Si é consonante. O outro exemplo também, vejo que a movimentação por grau conjunto das colcheias, né? Ornamentando, mais uma vez, o Ré que vem para o Dó, da suspensão. E os outros são todos com exemplos com a semínima. Então, antes do Ré resolver no Dó, ele passa no Si. Aqui, nesse exemplo, antes dele resolver no Dó, ele passa no Mi. E aqui, antes de resolver no Dó de tempo forte, ele passa pelo Dó. Então, ele adianta o Dó e repete. E a última aqui é com salto. Antes de resolver no Dó, ele vem aqui no Sol. Tá? E tem uma característica importante. Essa nota do segundo tempo aqui, antes da resolução, ela sempre tem que ser consonante. Tá? Então, não pode ser uma nota dissonante. Ela não precisa ser por grau conjunto. Aqui a gente tem essa aqui por grau conjunto, mas essa aqui vem resolve por salto. Tem grau conjunto com a anterior. E essa última aqui, por exemplo, são 2 saltos. Não tem problema, desde que seja uma nota consonante. Aqui é o intervalo de terça, né? Consonante. E aqui, quando é o par de colcheias, também o segundo tempo, até a segunda colcheia, ela pode ser dissonante, eventualmente. Aqui, como é nesse caso aqui, esse Ré é dissonante, mas a nota do segundo tempo, ela tem que ser consonante. Então, vamos ouvir, em sequência, esses vários exemplos aí de resolução interrompida da suspensão. Agora, nós vamos falar da coerência harmônica, que é o último tópico. E nesse exemplo, então, mais uma vez, na questão da coerência harmônica, também a gente vai ter as mesmas
os mesmos princípios que a gente tem visto nas espécies. Então, aqui só para reforçar, a fundamental ela tem que estar sempre presente a cada acorde, né? Para que o acorde se caracterize. Vejo que esse exemplo aqui não tem uma base harmônica, são só duas vozes, que é o mais comum no estudo do contraponto. Então, aqui no primeiro compasso, a fundamental está nas duas vozes. No segundo compasso, a fundamental aparece no cantos firmes e depois aqui no contraponto também. No terceiro compasso, aqui só no contraponto, mas aparece. No compasso seguinte também. Então, vejo que sempre tem a fundamental em algum momento. Se não está no cantos firmes, necessariamente tem que estar no contraponto. Se ela estiver no cantos firmes, pode não ter no contraponto ou pode duplicar também, como acontece aqui, como vocês viram aqui em alguns exemplos. Tá? Em tempos fortes, e aqui considerando primeiro e terceiro tempo, a gente vai ter necessariamente notas do acorde, e quando não for nota do acorde, tem que ser uma dissonância tratada com algum dos tipos de dissonância que a gente viu, como a suspensão, que vai ser o mais comum, né, que desloca a nota que é do acorde para o terceiro tempo. Tá? Mas outras formas de tratamento também são possíveis. Então, aqui a gente vai ver a nota de passagem, né? Terceiro tempo é considerado um tempo forte. Depois aqui, vamos ver que em tempo forte a gente tem fundamental, nota de passagem, terça, que é a nota do acorde, fundamental, nota do acorde, quinta, nota do acorde, no terceiro tempo, fundamental, que é a nota do acorde, no primeiro tempo, a quinta. Então, quase sempre a gente vai ter a nota do acorde. Aqui, primeiro tempo, uma dissonância, que é em forma de suspensão, S de suspensão. Depois, o terceiro tempo fundamental, é a nota do acorde. No primeiro tempo, fundamental. No terceiro tempo, fundamental, portanto, nota do acorde. Penúltimo compasso, no primeiro tempo, a quinta. No terceiro tempo, uma dissonância, que o CB eu utilizei para abreviar cambiata, que está dentro da cambiata. Então, uma dissonância tratada. E depois, no primeiro tempo, consonância. Aqui vou fazer um breve parênteses. Aqui é uma variante rítmica da cambiata. Esse exemplo ele é um exemplo extraído do livro do Schoenberg, com algumas modificações para que a gente pudesse exemplificar outras coisas aqui, mas esse final está igual ao livro do Schoenberg, ao exemplo do Schoenberg. Então, aqui, pela questão da variedade rítmica, houve a primeira nota da cambiata, ela está sendo adiantada no tempo anterior, aqui ele faz junto uma cambiata e uma suspensão. Tá? Então, uma pequena variante da cambiata. Fecha parênteses. Voltando à questão da coerência harmônica, então, em tempos fortes, nota do acorde e dissonância, como a gente viu. Em tempos fracos, a gente vai ter a possibilidade de utilizar notas do acorde, então, nota do acorde sempre é possível. Outras consonâncias que não pertencem ao acorde podem aparecer em tempo fraco, e também as dissonâncias. Então, no segundo e quarto tempo, veja aqui, nota de passagem. Aqui a gente tem um grupo de nota de passagem, embora uma delas seja uma nota consonante, mas ela forma um grupo de notas de passagem aqui entre o Fá e o Si. Depois a gente tem aqui consonância. Aqui nesse quarto tempo, por lei, é nota do acorde. Aqui a gente tem nota do acorde, nota de passagem, nota do acorde no quarto tempo, segundo tempo, nota do acorde, e no final aqui uma consonância no segundo e a nota do acorde no quarto. Tá? Então vamos ouvir esse exemplo. E um último exemplo aqui, agora também pensando a questão da coerência harmônica, mas num exemplo de contraponto com base harmônica, né, como a gente estava trabalhando desde o início. É um tipo de exercício que não é comum, a gente não vai encontrar em livros de contraponto, mas que ele é interessante
a gente tem achado interessante trabalhar, porque ele aproxima um pouco de uma realidade de repertório de música popular, por um lado, e também porque ele nos aproxima de uma possível realidade de aplicação, por exemplo, de contraponto em arranjo, né, criar um arranjo para uma canção, tal, em música popular e tal. Bom, e como a gente tem visto já nas tarefas anteriores que tiveram esse tipo de exercício, a presença da fundamental ela não vai ser mais obrigatória, porque a grande diferença desse exercício em relação à questão da harmonia é que a base harmônica ela já vai nos dar a percepção do movimento harmônico. A gente não precisa das vozes do contraponto para a gente ouvir a harmonia. A harmonia já vai estar presente e vai estar definida por essa base harmônica. Então, mesmo que não tenha a fundamental, a gente vai saber qual é o acorde, porque na base harmônica vai ter a fundamental. Não significa que a gente não deve ter, não possa usar ou não deva usar, né? Pode usar. E é interessante que o contraponto também reforce e deixe mais claro ainda a harmonia. Então é importante também usar a fundamental, só não é obrigatório. Outra diferença que a gente vai ver em relação à coerência harmônica é que nos tempos fortes a gente vai poder ter a nota do acorde, também vai ter a dissonância, desde que seja tratada, mas as notas consonantes, elas também devem ser tratadas como dissonância. Por quê? Uma nota consonante que não é, por exemplo, aqui, vou pegar essa aqui do terceiro tempo, uma nota consonante que não é uma nota do acorde, ela, num contraponto que não tem a base harmônica, ela vai ter a tendência a definir aquela harmonia como se aquela nota fosse do acorde. Então, vai parecer que o acorde é outro, né, quando não tem a base harmônica. Por isso, quando não tem a base harmônica, a gente não usa uma consonância que não é do acorde em tempo forte, porque no tempo forte ela é enfatizada e vai parecer que o acorde é outro, que o acorde vai ser o acorde do qual aquela nota pertence. Enquanto quando a consonância aparece em tempo fraco, ela não prejudica a clareza. Com a base harmônica, a gente pode utilizar ela num tempo forte, porque, mais uma vez, porque a base harmônica, ela define bem a harmonia. E por que a gente vai utilizar ela como se fosse uma dissonância? Porque, normalmente, essa nota aqui, ela pode ser consonante com a outra voz, nesse caso aqui o sol é consonante com o si bemol, né, uma sexta, mas ele vai ser dissonante com o Fá aqui, que é a nota do acorde, que diferencia. Então a gente vai escutar isso aqui. Esse exemplo ele foi feito antes da disciplina, então ele tem um tratamento de dissonância que vocês não vão usar aqui, no contraponto por espécie, a gente vai falar dele agora no final do semestre, na parte do contraponto livre. Mas é que a gente não havia combinado ainda quais as dissonâncias ia ensinar e trabalhar em cada uma das espécies, então ele tem um tipo de tratamento que é a apogiatura. Então, só considerem que é um tipo de tratamento. Eu não vou explicar exatamente o que é a apogiatura agora, porque não interessa para esse momento. Mais adiante na disciplina a gente vai ver. Então, essa consonância ela é tratada como se fosse uma apogiatura, porque embora seja consonância com o si bemol, ela é dissonante com o Fá, que está presente na base harmônica. Tá? Então, a diferença é essa. Quando a gente tem consonância em tempo forte, consonância que não é do acorde, ela precisa ser tratada como se fosse uma dissonância. Vamos lá, vamos ouvir agora esse exemplo. Nos outros espécies, aqui nessa apresentação, eu normalmente não estava trazendo esses exemplos de contraponto com a base harmônica, porque os vídeos de contraponto com base harmônica estão à disposição para vocês lá, que explicam cada um deles, só que estava faltando esse da quinta espécie, por isso que eu trouxe aqui não deu tempo de fazer o vídeo da quinta espécie com base harmônica, então a gente vai ouvir aqui esse exemplo.
Aqui, vocês devem ter assistido nos vídeos lá, explica por que tem a questão de mudança do ritmo harmônico aqui, né, que eu não vou tratar aqui, mas nessa música, a harmonia, ela tem um movimento mais lento no início, depois fica mais rápido, depois mais lento de novo. E aí a relação de durações, ela fica proporcional aqui, tá? Bom, então chegamos ao fim da nossa apresentação e também da nossa aula. Acabou sendo um pouco mais longa com os parênteses. Rogério, Diga. o Cristiano fez uma pergunta do analisador. Escreve o Cristiano. No analisador de contraponto, ele sempre reclama do intervalo se não for de oitava. Isso tu estava falando do início do contraponto, né, Cristiano? Isso. Então, eles estão comentando que o teu analisador está reclamando, viu, Rogério? Tá, não. Intervalo inicial. Isso, tá certo, não deveria, né? Só para reforçar, então, a questão, eu sei que o Cristiano conhece bem, pelos exercícios que ele apresenta, ele sabe disso, mas para falar para os outros também, eu vou dar uma olhada, o analisador deve estar com alguma falha aí na hora, ele não está reconhecendo a exceção, porque o intervalo inicial e final, ele deve ser sempre de oitava, mas ele tem algumas exceções. Quando o cantus firmus está na voz inferior já vai ter a tônica, né, como é tonal aqui, já vai ter a tônica. E aí, não precisa necessariamente ser um intervalo de oitava, neste caso, e pode ser a terça ou a quinta, que são as outras notas do acorde de tônica. Só tenha cuidado aí, um alerta, é que quando o cantus firmus está na voz superior, ele vai estar com a tônica na voz superior, necessariamente o contraponto, que vai estar na voz inferior, tem que ser intervalo de oitava, porque ele também tem que fazer a tônica para não começar, e a mesma coisa serve para o final, e não terminar também, com um acorde invertido, ele tem que ser um acorde de estado fundamental no início e no final, que são os acordes que são as sonoridades que vão ser mais estáveis e que vão definir melhor a harmonia. Tá? Então eu vou dar uma verificada, eu acho que na realidade eu acho até que eu já tinha anotado, tem algumas coisas que a gente vai percebendo, esse problema não existia antes no analisador, mas depois que eu fiz a última modificação, antes de começar o semestre, para que ele pudesse analisar as cifras ali, alguns problemas surgiram. Então, às vezes na programação, a gente cria uma função nova, faz algumas modificações que vão impactar nos outros, e não, como isso foi imediatamente antes do início do semestre, não houve tempo hábil para testar todas as características, então, enfim, obrigado por ter apontado, aí eu vou dar uma olhada ali e ver se eu corrijo isso do analisador. Tanto o Cristiano quanto a Renata comentaram isso. E o Cristiano está dizendo que mesmo quando o contraponto na voz 1 dá esse problema. Então é uma questão de verificar o plugin ali, né, Rogério? Isso. Pessoal, eu queria dar um recado para vocês, antes de passar para o Cláudio, um recado rápido e importantíssimo, que diz respeito à avaliação. Toda semana nós estamos pedindo um número de exercícios, 4, né, se eu não me engano, e ninguém está usando o recurso de reapresentar o trabalho. E outra coisa que eu queria deixar claro para vocês, para que não haja nenhum tipo de problema depois, na semana do prazo vale 100% o trabalho,
na outra semana vale 70%, e na outra semana não vale mais nada. E nós temos alguns alunos que não estão apresentando trabalhos, ou seja, no final do semestre nós não vamos abrir exceções, tá, gente? Então, cuidem com a questão do prazo e usem esse benefício que a gente está dando, que é o de recorrigir o trabalho. O Cristiano está dizendo que semana passada ele mandou. Enfim, é isso aí, tá? Gravado com outro nome, exatamente. Essa é uma coisa que a gente quer pedir. Quando vocês remandarem o trabalho, mandem lá com algum tipo de informação para que a gente saiba que ele foi reenviado. Então, aproveitem esse benefício, tá, gente? E nós olhamos ontem as médias, me pareceram bem boas, inclusive, mas é essa questão que a gente queria enfatizar, para que não haja depois mal entendidos no final do semestre. O pessoal achando que a gente vai aceitar trabalhos atrasados, não iremos, só dentro desses modelos estipulados anteriormente. Eu acho que é isso, né, Cláudio? Tu queres falar alguma coisa? Não, só talvez reforçar essa questão do uso do analisador, né, que é muito interessante a ferramenta e que vocês usam mesmo, né, porque você tem uma possibilidade de uma devolução antes de entregar para a gente. E, por outro lado, reenviar o trabalho se a nota não foi boa ou se vocês querem melhorar, partindo das devoluções que vocês tiveram. É isso, gente. O analisador, de certa forma, né, meninos, ele faz o que a gente vai fazer depois. Então, vocês já sabem que a nota vai girar em torno daquilo que o analisador está apontando. Exatamente. Então, aproveitem essa ferramenta para tirar a melhor nota possível e para aprenderem o máximo possível. É uma questão de aproveitando o gancho habilidade do analisador e também a pergunta do Cristiano, né? Essa situação de, eventualmente, vocês pensam, entendem que dominam determinada coisa. Por exemplo, o início ali, o Cristiano domina como é que deve ser o intervalo no início. E vê que o analisador está incoerente com aquilo. Isso pode gerar uma dúvida. Será que eu sei realmente ou não sei? Não fiquem com essa dúvida eternamente e não levem adiante essa dúvida. Vai no fórum e coloca, o analisador está apontando isso, porque aí eu posso imediatamente olhar, ver se é um problema do analisador, como nesse caso provavelmente e até tranquilizar vocês em relação a isso, dizer, não, esse aspecto você pode deixar de lado, porque na hora de corrigir, a gente olha ali e sempre vai ver se o analisador está apontando as coisas de maneira correta ou não, né? Não é essa a questão. Mas é para vocês mesmo, para não atrapalhar. A ideia do analisador é para ajudar. Então, tem uma centena de aspectos que ele olha aí e vai ter, eventualmente pode acontecer, como esse caso, de ter algum problema que precisa ser corrigido no analisador e que vocês não precisam ficar com a dúvida se é o analisador que está apontando errado ou não. Né? Nos comentários que já tiveram, essa semana não teve ninguém que comentou nada, assim, que perguntou nada, mas em outras semanas aconteceu dos dois casos. Na realidade, aconteceu mais de realmente o analisador estava apontando uma coisa correta, de forma correta, e a pessoa que não estava entendendo, mas também pode acontecer, às vezes, do uso do analisador, não estava configurando a voz corretamente, né, como era mais no início do semestre, teve isso. E, eventualmente, agora, o caso que o Cristiano está colocando aqui, que provavelmente é um bug mesmo do analisador. Tá? E eu, provavelmente, essa semana, vou colocar uma versão com correções ali de novo, no mesmo link aquele, vocês podem atualizar, eu vou alterar o nome ali na página. Aqui, vocês estão vendo aqui, a página está compartilhada. Então, aqui, o plugin do analisador, eu vou substituir aqui, vou colocar uma versão atualizada, onde vão estar corrigidos alguns bugs. Tá? Eu quero aproveitar esses momentos finais aqui para falar de uma outra coisa agora, que é essa situação da aula à distância. É uma novidade, a gente está procurando
utilizar ferramentas mais eficientes possíveis, fazer com que a disciplina tenha um bom resultado. Talvez a gente, pelo andamento, eu estou achando que que a gente não está tendo um resultado inferior ao da aula presencial, a gente está conseguindo com essas ferramentas que são diferentes, mas é muito importante que a gente tenha a visão, a gente conheça a visão de vocês sobre o processo sobre como está sendo esse processo de aprendizagem nessa disciplina com esses meios aqui de educação à distância que a gente está utilizando. Então, a gente está fazendo uma pesquisa sobre as ferramentas utilizadas no curso. Acabei de liberar para vocês aqui, né, que está na página aqui, pesquisa sobre as ferramentas pedagógicas do curso. Tem algumas questões ali, são 6 questões, talvez a gente vai colocar alguma outra a mais, mas são questões perguntando sobre o uso do analisador, sobre os tipos de exercícios que a gente tem utilizado aqui no curso, né, esses exercícios com base harmônica, sem base harmônica, essa a ideia da tarefa que para quem envia a tarefa no prazo pode reenviar fazendo correções, né, para saber a opinião de você sobre esses diversos aspectos aí pedagógicos que a gente está, enfim, tá tendo essa experiência agora, né, que pode ser que a gente possa tirar coisas úteis daí, esse é o nosso objetivo dessa experiência. Então é importante que vocês respondam essa pesquisa, nós vamos colocar isso como uma atividade obrigatória para o benefício de todos, e a gente vai ter essa pesquisa em diferentes momentos. Então vai ter agora, vai ficar disponível para vocês aí por uma semana, e depois a gente vai ter provavelmente mais uma ou duas até o final, como já está mais se encaminhando aqui, a gente está no meio, né, agora do semestre, talvez seja mais uma só, mas enfim, só para a gente saber em diferentes momentos o mesmo tipo de questionário, certo? Eu não sei se os colegas querem complementar. Da minha parte, não, Rogério. Não, eu só assim, pedir que vocês, por favor, façam essa entrevista e essa enquete, porque é importante para a gente, né, para ter uma devolução. Até para essa do meio aqui, inclusive para que a gente possa reorientar, possivelmente fazer alguma modificação nos nossos planejamentos aqui para o final do semestre, tá? Isso. Bom, falando em futuro, final do semestre, vamos falar rapidamente, então, para a aula que vem, a tarefa próxima, né, vai ser a tarefa 6, vão ser exercícios de quinta espécie, com base harmônica e sem base harmônica, tá? Nos mesmos moldes que a gente vem trabalhando anteriormente. Nós teremos agora, como ainda até o final do semestre, para trabalhar algumas... a gente chegou ao final das espécies, né? A quinta espécie é a última espécie. Então, é provável que a gente faça alguma revisão na próxima aula das espécies e introduza o que vai ser o nosso próximo conteúdo, que é o contraponto livre. O contraponto livre, ele vai se aproximar mais da prática real. O contraponto por espécie, ele é uma simplificação, é um modelo simplificado da realidade composicional, né, para poder trabalhar determinadas técnicas. No contraponto livre, não é tudo livre, não é isso, mas basicamente não vai ter cantos firmes, essa é a principal diferença, e algumas outras possibilidades, a gente vai ver, de tratamento de dissonância, etc., e as duas vozes também vão ter movimentação rítmica variada, né, então isso também dá mais possibilidades expressivas, tá? Então, é isso que nos espera pela frente. Maravilha. Alguém tem alguma questão, gente, para concluirmos essa aula? Tem perguntas no formulário sobre pedagogia que a minha resposta não se encaixa nas opções. Tu pode nos mandar as tuas respostas depois, ali pelo fórum mesmo, né? Ótimo,
Acho importantíssimo saber que não está nas opções. Manda mesmo, Renata, por favor. E aí a gente pode até atualizar o formulário. Isso, a gente tem tempo de atualizar o formulário. Isso. Talvez contemple outros colegas também. É isso aí, gente. Certo. Tá certo. Podemos Boa encerrar. semana, pessoal. Bons trabalhos. Boa Falamos semana. semana que vem ao longo da Tchau, gente. Boa semana. Bom trabalho aí.